Olá, eu sou a Legião da Noite. Se você chegou agora ao canal, aqui eu narro relatos reais e histórias de terror sobre encontros, avistamentos e perseguições envolvendo lobisomens no interior do Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal e para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Meu nome é Tião, fui vaqueiro por muitos anos no sertão, e o que vou contar aconteceu numa época em que ninguém tinha coragem de falar dessas coisas em voz alta. Uma lavadeira chamada Adelaide, mulher de muita fé, começou a ser perseguida perto de um riacho onde ela rezava todas as manhãs. Nós, vaqueiros, achávamos que era medo, até ver pegadas na lama, sentir cheiro de bicho molhado e perceber que quanto mais Adelaide rezava, mais aquilo se aproximava. Naquela semana, eu vi algo que não era mais homem, e juro que, desde então, nunca mais rezei do mesmo jeito. Meu nome é Tião, e durante muitos anos fui vaqueiro numa fazenda grande, perdida no sertão, dessas onde o tempo parece andar mais devagar e a gente aprende desde cedo que nem tudo precisa de explicação para existir. A fazenda ficava longe da estrada, cercada de mato fechado, cercas antigas e trilhas abertas pelo gado. No meio das terras passava um riacho velho, estreito, mas teimoso, que nunca secava por completo nem nos anos mais brabos de estiagem. Desde menino eu ouvia os mais velhos dizerem que aquele riacho não era lugar de brincadeira, principalmente antes do sol nascer ou depois que a lua tomava conta do céu. Eu cresci ouvindo essas conversas, mas como todo jovem, sempre achei que era exagero de gente antiga. A vida na fazenda seguia um ritmo duro e repetido. Acordávamos ainda no escuro, selávamos os cavalos, soltávamos o gado e passávamos o dia inteiro debaixo do sol, lidando com bicho bravo, cerca quebrada e terra seca. Entre uma lida e outra, a gente se encontrava na sede para comer alguma coisa e trocar meia dúzia de palavras. Foi assim que conheci melhor Adelaide, a lavadeira. Mulher de poucas palavras, mas de fé grande, dessas que não dão um passo sem antes fazer o sinal da cruz. Adelaide lavava roupa para quase todo mundo da fazenda e de alguns sítios vizinhos. Sempre ia para o riacho ainda de madrugada, quando a neblina cobria a água e o silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio coração bater. Adelaide tinha um costume que chamava a atenção. Enquanto lavava a roupa ajoelhada nas pedras, rezava o tempo inteiro, em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém invisível. Nunca vi aquela mulher levantar a voz ou reclamar da vida. Carregava um terço enrolado no pulso, já gasto pelo tempo e pela água, e dizia que aquilo era a única coisa que a fazia se sentir protegida. Alguns vaqueiros zombavam, diziam que era exagero, mas ninguém ousava mexer com ela. Havia algo no jeito de Adelaide que impunha respeito, como se ela enxergasse coisas que os outros preferiam ignorar. Foi numa manhã fria, ainda com o céu escuro, que percebi que algo tinha mudado. Adelaide chegou à sede da fazenda mais cedo do que o normal, com o rosto fechado e os olhos inquietos. Não parou para conversar, não pediu café, apenas deixou as trouxas de roupa e ficou parada, como se estivesse pensando se devia falar alguma coisa. Fui até ela e perguntei se estava tudo bem. Adelaide respirou fundo, apertou o terço com força e me perguntou se eu tinha passado pelo riacho naquela madrugada. Disse que tinha sentido uma presença ali, algo pesado, mesmo sem ver ninguém. Falou de um cheiro forte, de bicho molhado misturado com coisa velha, e de marcas na lama que não pareciam de animal conhecido. Naquele dia, confesso que tentei levar aquilo para o lado mais simples. Quem vive no mato aprende a desconfiar dos próprios sentidos, principalmente de madrugada. Falei para Adelaide que podia ser algum bicho grande descendo para beber água, talvez uma onça ou até gado desgarrado. Ela escutou tudo em silêncio, mas antes de ir embora fez o sinal da cruz e me disse, com a voz baixa e firme, uma frase que me gelou por dentro: "Não é bicho de Deus, Tião." Eu senti. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia inteiro. Com o passar dos dias, outras coisas começaram a se juntar. Seu Belmiro, o vaqueiro mais velho da fazenda, comentou que tinha encontrado pegadas estranhas perto do curral, misturadas com marcas de casco, mas fundas demais e espaçadas demais para qualquer bicho comum. Damião, mais novo e sempre debochado, ria dessas conversas e dizia que aquilo era invenção de gente cansada. Eu ficava no meio tentando manter a cabeça fria, mas comecei a reparar que os cachorros da fazenda passaram a latir sempre no mesmo horário, perto das 3 da manhã, todos virados na direção do riacho, com o pelo arrepiado e o rabo entre as pernas. Adelaide continuava indo lavar roupa, mas já não era a mesma. Não cantava mais, não demorava. Lavava tudo rápido, rezando em voz alta,
como se tivesse medo do silêncio. Um dia, me mostrou o terço que carregava desde menina. Uma das contas estava quebrada, como se tivesse sido puxada com força. Ela jurava que não tinha arrebentado aquilo sozinha. Disse que, naquela manhã, enquanto rezava o Pai Nosso, ouviu uma respiração pesada atrás dela, tão perto que sentiu o ar quente bater na nuca. Quando virou, não viu ninguém, só a água do riacho tremendo, como se algo tivesse acabado de entrar. Comecei a observar o lugar com outros olhos. Fui até o riacho numa tarde, sozinho, e reparei em detalhes que antes nunca tinham chamado atenção. Galhos quebrados alto demais, pedras grandes fora do lugar, marcas profundas na margem, como se algo muito pesado tivesse ficado parado ali por um bom tempo. O cheiro era estranho, forte, misturado com lama, sangue velho e animal. Naquela noite, sonhei com o riacho seco, cheio de ossos no fundo, e acordei suado, com a sensação clara de que estava sendo observado. O dia em que Adelaide não apareceu foi o ponto sem volta. As roupas que ela costumava lavar ficaram empilhadas na porta da sede. Fui até o casebre dela e encontrei a porta aberta, coisa que ela nunca deixava. O terço estava pendurado no batente, balançando com o vento. No chão, havia marcas de pés descalços misturadas com outras marcas muito maiores, afundadas na terra úmida. Meu peito apertou de um jeito que nunca tinha sentido. Ali, eu entendi que aquilo não era medo, nem lenda antiga, nem imaginação. Alguma coisa tinha escolhido Adelaide, e o riacho era só o começo. Depois que encontrei o casebre de Adelaide daquele jeito, com a porta aberta e o terço pendurado no batente, senti que alguma coisa tinha se rompido ali. Não era só medo, era uma certeza pesada no peito, daquelas que a gente tenta empurrar para longe, mas não consegue. Voltei para a sede da fazenda com o coração apertado e chamei seu Belmiro e mais 2 vaqueiros. Não contei tudo de uma vez, porque ninguém acredita fácil nessas coisas, mas mostrei as marcas no chão e falei do sumiço de Adelaide. O silêncio que se formou depois disso foi pior do que qualquer resposta. Todo mundo ali já tinha visto coisa demais no sertão para ignorar sinais assim. Voltamos juntos até o riacho. O sol já estava alto, mas mesmo assim o lugar parecia mais escuro do que o normal, como se a mata fechasse mais em volta da água. As marcas na lama continuavam lá, bem definidas. Não eram de casco, não eram de pé humano. Eram largas demais, fundas demais, com um formato torto que não combinava com nada que a gente conhecia. Seu Belmiro se ajoelhou, passou a mão devagar perto da marca e fez o sinal da cruz. Disse que já tinha visto coisa parecida muitos anos antes, em outra fazenda, mas que ninguém tinha coragem de falar. Damião riu nervoso, mas eu vi que o riso dele era mais medo do que deboche. Enquanto examinávamos o chão, senti novamente aquele cheiro forte, de bicho molhado misturado com coisa podre. Era um cheiro que parecia entrar pela garganta e ficar preso no peito. Os cachorros que nos acompanharam até ali começaram a rosnar baixo, andando em círculos, sem chegar perto da água. Um deles, o mais bravo da fazenda, simplesmente deitou no chão e começou a ganir, coisa que nunca tinha feito. Aquilo me deu um aperto no estômago. Bicho sente o que a gente não sente, e quando eles se recusam a avançar, é porque tem coisa errada. Passamos o resto da manhã procurando sinais de Adelaide pela mata ao redor do riacho. Encontramos pedaços de roupa presos em galhos baixos, como se alguém tivesse passado correndo ou sido arrastado. Mais adiante, vimos marcas profundas na terra, como se algo pesado tivesse parado ali por um tempo, girado o corpo e depois seguido em outra direção. Em nenhum momento encontramos sangue, o que tornava tudo ainda mais estranho. Parecia que a coisa que rondava o riacho não deixava vestígio do jeito comum. Era como se não quisesse ser seguida. Quando voltamos para a fazenda, a notícia do sumiço de Adelaide já tinha se espalhado. Alguns diziam que ela tinha ido embora por conta própria, com medo de assombração. Outros juravam que tinham ouvido barulho perto do riacho na madrugada, algo arrastando, respirando pesado. As mulheres começaram a rezar, acender vela, pedir proteção aos santos. O dono da fazenda mandou que ninguém fosse mais até o riacho sozinho, mas todo mundo sabia que para o serviço continuar, alguém teria que ir cedo ou tarde. O medo começou a se infiltrar na rotina, deixando tudo mais lento, mais pesado. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Os cachorros latiram sem parar, sempre olhando para o mesmo lado. Perto das 3 da manhã, ouvi um barulho distante, como galhos quebrando, vindo da direção do riacho. Me levantei devagar, peguei a espingarda e fui até a porta, mas não tive coragem de avançar. Rezei do jeito que sabia, coisa que não fazia há muito tempo.
Pela primeira vez, entendi o medo de Adelaide. Não era medo de morrer. Era medo de estar diante de algo que não respeitava reza nenhuma. No dia seguinte, seu Belmiro me chamou de canto. Disse que, se aquilo fosse o que ele suspeitava, não adiantava coragem nem arma. Falou de histórias antigas, de gente que virava bicho em certos períodos, de lugares que atraíam essas coisas como se fossem chamados. Disse que o riacho podia ser um desses lugares marcado por alguma coisa antiga demais para a gente entender. Eu escutava tudo com atenção, tentando manter a razão, mas cada palavra dele encaixava demais com o que eu tinha visto. Foi nesse dia que Adelaide reapareceu. Chegou andando devagar pela estrada de terra, suja, cansada, com o vestido rasgado e os pés feridos. Quando nos viu, começou a chorar e caiu de joelhos no chão, rezando alto, pedindo misericórdia. Contou que tinha conseguido se esconder na mata depois de sentir algo se aproximando no riacho. Disse que ouviu passos pesados na água, respiração quente atrás dela e um rosnado baixo que não parecia de bicho comum. Falou que rezou com toda a força que tinha, mas quanto mais rezava, mais aquilo se aproximava. Quando Adelaide terminou de falar, ninguém teve coragem de rir ou duvidar. O medo agora tinha nome, voz e testemunha. Eu olhei para os outros vaqueiros e soube, naquele instante, que aquilo estava só começando. Se aquela coisa tinha seguido Adelaide, se tinha reagido à reza dela, então não era um animal qualquer. Era algo que entendia o que ela fazia e parecia odiar isso. Depois que Adelaide voltou daquele jeito, ferida, exausta e com o olhar perdido, a fazenda entrou num silêncio diferente, pesado, como se todo mundo tivesse entendido que alguma coisa tinha atravessado um limite invisível. O serviço continuou, porque no sertão ninguém para a vida por causa de medo, mas nada mais era feito do mesmo jeito. A gente se movia em grupo, evitava certos caminhos e ninguém mais passava perto do riacho sozinho. Adelaide foi levada para dormir na casa de uma parenta perto da sede, e mesmo ali parecia inquieta, acordando várias vezes durante a madrugada, rezando baixo como se estivesse pedindo desculpa por alguma coisa que nem sabia nomear. Naquela primeira noite depois do retorno dela, os cachorros enlouqueceram de vez. Não era latido de alerta, era pânico. Latidos longos, agudos, misturados com ganidos, todos voltados para o mesmo lado da fazenda. Perto das 3 da manhã, ouvi passos pesados arrastando pela terra seca, passos que não batiam com o ritmo de gente nem com o de bicho conhecido. Abri a janela devagar e senti o cheiro forte, aquele mesmo cheiro de lama, sangue velho e animal molhado. Dentro da casa, Adelaide começou a rezar em voz alta, e no instante em que a reza ecoou, os passos cessaram de repente, como se algo tivesse parado para escutar. Ao amanhecer, seu Belmiro chamou a gente no curral. Falava baixo, sério, com o chapéu apertado contra o peito. Disse que aquilo não era novidade naquele sertão, que histórias parecidas já tinham corrido de boca em outros tempos, sempre ligadas à água antiga, fé demais e períodos de seca forte. Falou de homens que carregavam maldição no sangue, que de dia eram gente comum e de noite viravam outra coisa, sem lembrar de nada depois. O que mais me gelou foi quando ele disse que o pior tipo era aquele que reagia à oração, porque isso mostrava que não era só bicho, era algo quebrado por dentro. Até Damião, que sempre fez pouco caso dessas conversas, começou a mudar. Foi ele quem encontrou marcas novas naquela manhã, perto do curral. Marcas grandes, profundas, passando entre os cascos do gado como se aquilo tivesse caminhado ali no meio da noite sem ser percebido. O gado estava arisco, recusava água, derrubava cerca sem motivo. Uma vaca chegou a se ferir tentando fugir do curral, coisa que nunca tinha acontecido. Bicho sente antes da gente, e aquilo era sinal claro de que algo rondava de perto. Naquele dia, eu mesmo fui até Adelaide. Ela estava sentada num canto da casa, segurando o terço com tanta força que os dedos estavam esbranquiçados. Perguntei o que ela tinha sentido naquela noite no riacho, e ela demorou a responder. Disse que, enquanto lavava roupa e rezava, sentiu um peso atrás dela, como se o ar tivesse engrossado. Contou que ouviu uma respiração quente e regular, e que, quando começou a rezar mais alto, sentiu que aquilo se aproximava, não se afastava. Adelaide disse uma coisa que nunca esqueci. Tião, parece que aquilo se alimenta do que é sagrado. Decidimos fazer vigília naquela mesma noite, não por coragem, mas por falta de opção. Eu, seu Belmiro e mais 2 vaqueiros nos escondemos perto da trilha que levava ao riacho. Levamos espingarda, faca e um medo que não cabia no peito. Adelaide ficou acordada dentro da casa, rezando como se fosse uma âncora espiritual,
mesmo sem saber se aquilo ajudava ou piorava tudo. Quando o sol caiu e a lua clareou o mato, senti um aperto no estômago que me dizia que a noite não ia acabar bem. Perto das 3 da manhã, ouvimos o barulho. Não vinha correndo, vinha andando pesado, consciente. O cheiro chegou primeiro, forte, sufocante. Depois vimos a silhueta se mexendo entre as árvores, torta, maior que um homem comum. A criatura parou, inclinou a cabeça e pareceu escutar. Foi quando Adelaide começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. A reação foi imediata. A coisa deu um passo à frente e soltou um som estranho, meio rosnado, meio gemido, como se a garganta não fosse feita para falar. Quando a lua clareou melhor, vimos partes do corpo. Ombros largos demais, braços compridos demais, postura errada demais. Quando Adelaide fez o sinal da cruz, a criatura recuou num salto brusco, como se tivesse sido atingida por algo invisível. Por um segundo, achei que a fé tinha vencido. Mas logo em seguida ela avançou com mais violência, arranhando o chão com unhas grossas, profundas, deixando marcas que fumegavam na terra. Um dos vaqueiros atirou. O tiro ecoou, mas não houve sangue, nem queda, nem dor. Só um ódio pesado no ar. A criatura nos encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, depois se afastou lentamente, desaparecendo no mato como se nunca tivesse estado ali. Ficamos parados até o céu clarear, sem coragem de falar. Adelaide continuava rezando, agora chorando. Foi ali que eu entendi a verdade que ninguém queria admitir. A fé de Adelaide não afastava aquilo, chamava. E se a gente não entendesse logo o que estava enfrentando, alguém ia acabar pagando com a própria vida. Depois daquela vigília, ninguém mais conseguiu fingir normalidade na fazenda. O medo não era mais uma sensação vaga, era uma presença constante sentada no meio da lida, olhando a gente trabalhar. O pior de tudo era saber que aquilo que rondava à noite parecia entender nossos gestos, nossas rezas e até o silêncio. Adelaide passou a viver quase isolada, dormindo pouco, rezando demais, com o rosto sempre abatido. E nós, vaqueiros, começamos a perceber uma coisa que até então ninguém tinha coragem de dizer em voz alta: a criatura não vinha de fora, ela vinha de dentro da própria fazenda. Foi seu Belmiro quem primeiro falou disso comigo, numa manhã abafada, enquanto consertávamos uma cerca caída. Ele disse que aquilo tinha rotina, horário, caminho certo, como se tivesse endereço fixo. Disse também que, se fosse um bicho comum, já teria atacado o gado ou desaparecido. Mas aquilo rondava, observava, escutava. Segundo ele, só alguém que conhecia a terra, os atalhos e os horários podia agir daquele jeito. Aquela conversa me fez começar a olhar para os homens da fazenda com outros olhos, não por desconfiança, mas por medo do que eu podia acabar percebendo. Passei a observar cada vaqueiro durante o dia. O jeito de andar, de falar, de lidar com o gado. Foi então que notei que um deles andava diferente havia alguns dias. Chamava-se Anselmo, homem calado, trabalhador antigo da fazenda, nunca foi de conversa nem de riso. Anselmo estava mais abatido, com olheiras fundas e um cansaço que não combinava com alguém que dizia dormir a noite inteira. Em alguns momentos, parecia não lembrar direito do que tinha feito no dia anterior. Quando alguém comentava algo sobre a noite, ele ficava quieto demais, olhando para o chão. Numa tarde, vi algo que me deixou inquieto. Anselmo levantou a camisa para limpar o suor do rosto e pude ver marcas roxas espalhadas pelo peito e pelos braços, como se tivesse se machucado feio. Perguntei o que tinha sido aquilo e ele respondeu que devia ter sido queda de cavalo. Mas eu conhecia bem queda de cavalo, e aquelas marcas não eram disso. Eram arranhões fundos, irregulares, alguns ainda abertos, como se tivessem sido feitos por unhas grossas. Quando ele percebeu que eu estava olhando demais, abaixou a camisa rápido e mudou de assunto. Naquela noite, Adelaide teve um dos piores ataques de medo desde que tudo começou. Acordou gritando, dizendo que tinha sonhado com alguém se afogando no riacho, lutando contra o próprio corpo. Disse que no sonho o rosto mudava toda hora, ora era de homem, ora de bicho, e que os olhos brilhavam de ódio quando ela rezava. Quando descreveu o rosto do homem, senti um gelo subir pela espinha. A descrição batia demais com o rosto cansado de Anselmo. Não contei isso a ninguém, mas naquele momento comecei a temer o que estava se desenhando. No dia seguinte, o cheiro voltou a aparecer perto do curral, ainda de manhã cedo. Não era comum sentir aquele cheiro com o sol alto. Segui o rastro com cuidado e encontrei marcas novas na terra, vindo da direção da casa dos vaqueiros. As marcas eram irregulares, como se algo tivesse alternado entre andar ereto e de quatro. No meio delas,
encontrei um pedaço de tecido rasgado, sujo de barro e sangue seco. Reconheci o pano na mesma hora. Era da camisa que Anselmo costumava usar para dormir. Decidi falar com seu Belmiro. Contei tudo o que tinha visto, sem rodeio. Ele escutou em silêncio, fez o sinal da cruz e disse que, se aquilo fosse verdade, estávamos lidando com uma maldição antiga, daquelas que não escolhem gente ruim nem boa. Disse que, em casos assim, a pior parte não era o monstro, mas o homem que não sabia o que fazia quando o corpo deixava de obedecer. Falou que confrontar sem preparo podia ser sentença de morte, tanto para a criatura quanto para quem estivesse por perto. Mesmo assim, resolvemos vigiar Anselmo naquela noite, não por ódio, mas por necessidade. Ficamos atentos quando ele se recolheu, observando de longe. Perto das 3 da manhã, vimos algo que me marcou para sempre. Anselmo saiu da casa cambaleando como se estivesse bêbado ou sonâmbulo. Parou no terreiro, respirou fundo, levou a mão ao peito e começou a se curvar, como se sentisse dor por dentro. Seu corpo parecia lutar contra ele mesmo. Foi quando entendemos que o horror daquelas noites tinha um rosto conhecido durante o dia. Quando Anselmo seguiu na direção do riacho, eu senti que o pior ainda estava por vir. Adelaide começou a rezar dentro da casa, chorando como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. E eu percebi, com uma clareza cruel, que o mal que rondava a fazenda não era um estranho, era alguém que a gente conhecia, trabalhava junto e dividia o pão. Aquilo não era só terror. Era uma tragédia anunciada. Na manhã seguinte, ninguém quis mais trabalhar sozinho. A fazenda estava diferente, e todos sabiam disso, mas ninguém dizia em voz alta o que estava passando pela cabeça. Quando a gente não pode explicar o que está acontecendo, é mais fácil ignorar, ou pelo menos fingir que as coisas continuam como sempre foram. Mas lá dentro, todo mundo sentia que o que estava acontecendo com Anselmo não era mais uma questão de fé ou superstição, era algo que vinha de dentro dele, algo que ele não podia controlar. Anselmo estava mais distante do que nunca, não só fisicamente, mas de espírito também. Ele parecia não saber o que fazia, ou talvez não lembrasse. Depois da noite em que o vimos sair da casa, cambaleando, com a expressão vazia, a coisa toda começou a tomar forma. Ele não estava mais só. Havia algo dentro dele, algo que ele não controlava, mas que se manifestava sempre que a lua cheia se aproximava. Já não era apenas o cheiro estranho no ar, ou as marcas na terra. Havia algo de humano em sua transformação, algo que o fazia mudar de comportamento, de atitude. E o pior de tudo, parecia que ele estava se tornando parte daquela coisa que o assombrava. Naquela tarde, ele me procurou. Veio até mim, com os olhos fundos e a respiração pesada. Disse que estava com dor no peito, mas não me falou diretamente o que estava sentindo. Como sempre, ele tentou esconder o que se passava dentro de si, mas os sinais estavam lá, a pele pálida, as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pela testa. Eu não sabia o que fazer. Tentei falar com ele, pedir que se afastasse do riacho, que não fosse mais lá, mas ele apenas balançou a cabeça e olhou para o chão, como se tivesse vergonha de si mesmo. Aquela noite foi ainda mais pesada. Todos nós sabíamos que Anselmo não estava mais no controle de suas ações. Não era só o corpo que estava mudando. Ele parecia estar perdendo a batalha interna entre o homem e o que quer que fosse aquilo que ele estava se tornando. O pior de tudo foi quando ele desapareceu. Mais uma vez, ele se levantou da cama e saiu, como se estivesse sonâmbulo. O silêncio na casa foi absoluto, até o momento em que os cães começaram a latir e a gritar como se estivessem sendo atacados. Corremos até o curral, mas Anselmo já havia ido. Ele estava mais uma vez à beira do riacho, parado, com o corpo se contorcendo de forma errada, com as mãos levantadas para o céu, como se estivesse em transe. Eu e seu Belmiro decidimos seguir Anselmo à noite, mas dessa vez não conseguimos chegar perto dele. Ele parecia estar se afastando de nós, com passos mais rápidos, mais fortes, como se já não fosse mais o mesmo homem. Quando finalmente o alcançamos, o que vimos foi tão aterrador que nenhum de nós teve coragem de se aproximar. Anselmo estava transformado. Sua pele estava esticada, suas mãos pareciam garras, e seus olhos, antes normais, agora estavam completamente vermelhos, com pupilas dilatadas. Ele nos olhou por um segundo, mas não reconheceu mais ninguém. Foi nesse momento que a verdade se revelou para mim. O que quer que tivesse possuído Anselmo não era algo que ele tinha escolhido, mas algo que o estava consumindo por dentro. Ele não era mais um homem, mas uma criatura que não sabia o que fazia, uma força destrutiva que não podia ser controlada. Eu sabia que, se isso continuasse,
Ele não teria mais volta. Ele não era mais o Anselmo que eu conhecia. Ele era uma sombra daquilo que um dia fora humano. A sensação de impotência foi pior do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes. Nós, os vaqueiros, não éramos mais donos da situação. A fazenda, o riacho, a terra que conhecíamos tão bem agora pareciam nos rejeitar, como se estivessem se curvando a uma força maior, uma força que não entendíamos e que não poderíamos combater. O terror, que antes parecia uma sombra distante, agora era real, palpável, e estava bem diante de nós. De manhã, quando voltamos para a sede, Anselmo não estava mais lá. Ele tinha desaparecido na madrugada, como se tivesse sumido para sempre. A fazenda inteira ficou em silêncio e ninguém mais queria sair de casa depois do escurecer. O medo agora não estava mais ligado a algo invisível. Ele estava dentro de nós. A cada olhar, a cada palavra sussurrada, o medo se espalhava mais e a terra parecia nos engolir, como se estivesse morrendo com a gente. Naquela tarde, Adelaide veio até a sede, acompanhada por uma das vizinhas, e se aproximou de mim. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto abatido. Ela não disse uma palavra, mas quando ela me olhou, senti que sabia o que tinha acontecido com Anselmo. Ela sabia que ele não ia voltar, mas o mais assustador foi quando ela me disse: Tião, não é só ele. A coisa vai atrás de todos. Não importa o quanto a gente reze. Adelaide falou com uma certeza que me gelou o sangue. Eu sabia, ali, que algo tinha mudado, e agora não havia mais como voltar atrás. O que aconteceu naquela noite, depois que Adelaide nos disse aquilo, ninguém vai esquecer. Eu não sabia mais em quem confiar, nem em que acreditar. O sertão, que sempre foi nossa terra, parecia ter virado outro lugar. E eu não falo isso de uma maneira poética, como alguém tentando justificar o medo. Eu falo porque a terra mesma parecia estar se virando contra a gente, como se a natureza tivesse decidido que éramos um erro antigo que precisávamos pagar. Nos dias seguintes, Anselmo não apareceu mais. Nenhum de nós, vaqueiros, ousou procurá-lo. Sabíamos que ele já não era mais um de nós. As pegadas de madrugada, o cheiro do riacho, as marcas que ele deixava no chão, tudo parecia indicar que ele tinha cruzado a linha e não podia mais voltar. Mas a verdadeira pergunta que ficava na minha cabeça era: quem seria o próximo? Se Anselmo tinha sido possuído por algo, isso significava que havia mais gente nas fazendas, mais gente em nossa comunidade, que poderia estar sob o mesmo tipo de ameaça. Ninguém mais estava seguro. O pior foi quando os vaqueiros começaram a sumir, um por um. Não foi de uma vez, mas ao longo de algumas semanas. No começo, era uma ausência simples, fácil de justificar. Mas depois de alguns dias sem dar notícias, ficou claro que alguma coisa estava levando as pessoas. O mais estranho de tudo é que, em nenhum momento, ninguém conseguiu sequer ver um desses homens. Eles simplesmente desapareciam, sem deixar rastro, sem uma explicação. Era como se de repente, o sertão tivesse engolido os vaqueiros. Adelaide, com seus olhos cansados e sempre olhando para a terra como se soubesse algo que nós não sabíamos, começava a se preocupar também. Ela me procurou na noite em que o terceiro vaqueiro desapareceu e, com a voz baixa, me disse algo que nunca vou esquecer. Eles estão vindo, Tião. O mal já está se espalhando e a gente não tem mais como evitar. Eu a olhei e vi a mesma expressão que ela tinha quando estava rezando perto do riacho. Um medo profundo, quase como se ela já soubesse o fim de tudo isso. Naquela noite, os cães começaram a latir de novo, como se sentissem a presença de algo. Não foi uma ladainha qualquer. Foi uma série de latidos baixos e frenéticos, como se o próprio chão estivesse tremendo com o barulho. Eu não sabia mais onde estava seguro. Cada sombra parecia maior, cada vento parecia carregar algo do além. Senti uma sensação de impotência tão forte que me fez questionar tudo o que eu acreditava. O sertão, que sempre me deu segurança, agora parecia estar me puxando para dentro de sua escuridão. Foi naquela noite que algo estranho aconteceu. Uma das vacas, a mais velha, a que estava grávida, ficou inquieta, batendo a cabeça contra as paredes do curral, como se quisesse escapar de algo. Eu corri até lá, e o que encontrei me fez gelar a espinha. Ela estava sozinha, mas o chão estava coberto de marcas, marcas grandes demais para serem de qualquer animal. Pareciam pegadas, mas eram diferentes. Não eram de gado, nem de gente. Eram pegadas profundas, como se um peso enorme tivesse se movido ali durante a noite, rondando a vaca, como se estivesse tentando pegá-la. O cheiro era inconfundível, bicho molhado e morte.
De repente, um grito distante cortou a noite. Não era um grito humano, mas algo mais primal, mais animal. Eu sabia, naquele momento, que a criatura estava mais perto do que eu queria admitir. Olhei para o lado, procurando a origem do grito, mas o que vi foi ainda pior. Entre as árvores, quase invisível, um par de olhos vermelhos brilhou na escuridão, fixados em mim. Não era uma visão. Era um olhar profundo, malicioso, que me fez sentir que aquela coisa sabia quem eu era e o que eu temia. O terror foi imediato. Corri para a sede, chamando os outros vaqueiros, mas ninguém estava preparado para o que vi. Quando chegamos ao local onde o grito ecoou, não havia mais nada. Nem o cheiro, nem os rastros, nem o maldito par de olhos. Mas o medo já estava instalado em mim e nos outros. Eu sabia, de algum jeito, que o que estava ali não ia embora até que tivesse feito o que queria. E eu sabia, também, que ninguém estava mais seguro, nem eu, nem Adelaide, nem qualquer um dos vaqueiros que restaram. Naquela noite, ninguém mais dormiu. A fazenda ficou em vigília, com os cães rosnando e os vaqueiros acordados, procurando algum sinal do que nos rondava. A escuridão que antes era apenas a falta de luz, agora era uma presença palpável, uma força que se aproximava devagar, com intenção. Na manhã seguinte, um dos vaqueiros não apareceu. Seu Belmiro, preocupado, pediu para procurar por ele, mas eu sabia o que tinha acontecido. A criatura tinha levado outro homem. Não havia mais dúvidas. O mal estava em nossa terra. E agora ele se alimentava da nossa própria gente. Depois do desaparecimento daquele vaqueiro, a fazenda entrou num estado que eu nunca tinha visto antes. Não era mais só medo, era resignação. Ninguém falava em caçar, ninguém falava em enfrentar. A conversa agora era outra, quem ia embora primeiro e quem ainda tinha coragem de ficar. O dono da fazenda tentou manter a ordem, disse que tudo aquilo tinha explicação, que devia ser gente mal intencionada rondando a região, mas ninguém acreditava mais. A gente sabia que não era coisa de fora. O mal estava ali, misturado com a terra, com a água e com a gente. Adelaide piorava a cada dia. O corpo dela estava fraco, mas a fé continuava firme, quase desesperada. Ela rezava o tempo inteiro, dia e noite, como se tentasse compensar algo que nem sabia explicar. Um dia me chamou num canto e disse que tinha entendido o que estava acontecendo. Falou que aquilo não era castigo de Deus, mas consequência de algo antigo, esquecido, enterrado naquelas terras. Disse que a criatura reagia à fé, porque a fé lembrava a ela o que tinha sido um dia. E essa lembrança doía mais do que bala ou faca. Aquilo me gelou por dentro. Naquela noite, Adelaide insistiu em voltar ao riacho. Disse que precisava enfrentar o lugar, nem que fosse só uma vez. Tentei impedir, seu Belmiro tentou, mas ela estava decidida. Falava com calma demais para alguém que ia se colocar em perigo. Fomos juntos, eu, ela e mais 2 vaqueiros, andando devagar pela trilha, só com a luz da lua clareando o caminho. Quando chegamos perto da água, o cheiro veio forte, como se o lugar estivesse respirando morte. Adelaide se ajoelhou nas pedras e começou a rezar em voz alta, com uma firmeza que me arrepiou. Foi ali que a coisa apareceu. Não saiu correndo nem gritando. Ela surgiu devagar, entre as árvores, grande demais, torta demais, com o corpo misturado de homem e bicho. Eu reconheci na hora alguns traços de Anselmo, mesmo deformados. O jeito do pescoço, o movimento dos ombros. Aquilo me deu uma dor no peito que não sei explicar. A criatura parou a poucos metros da água e ficou encarando Adelaide, como se estivesse lutando contra algo dentro dela mesma. Quando Adelaide fez o sinal da cruz e chamou o nome de um santo, a criatura caiu de joelhos. Não foi um ataque, foi um colapso. O corpo tremia, as mãos cavavam a terra, e da garganta saía um som que parecia choro misturado com raiva. Por um momento, achei que aquilo fosse acabar ali. Mas então a criatura se levantou com violência, os olhos ardendo, e avançou. Atiramos. Os tiros acertaram, eu vi o impacto, mas não houve sangue do jeito que deveria. A coisa cambaleou e correu em direção ao riacho, entrando na água como se fosse o único lugar possível. A água começou a se agitar, borbulhar, como se estivesse fervendo. Adelaide gritava, rezando com mais força do que nunca. De repente, tudo ficou quieto. O riacho voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Não encontramos corpo, não encontramos rastro, não encontramos mais nada. Só o silêncio e aquele cheiro que demorou a sair do ar. Ficamos ali parados, sem saber se tínhamos vencido ou perdido. Nos dias seguintes, o terror cessou. Os cachorros pararam de latir à noite, o cheiro sumiu, e ninguém mais desapareceu.
Mas o preço foi alto. Adelaide nunca mais foi a mesma. A fé dela continuava, mas agora vinha acompanhada de culpa. Ela dizia que, no fundo, sentia pena da criatura, porque aquilo tinha sido um homem antes. Um homem que trabalhou ao nosso lado, que comeu na mesma mesa. Eu também nunca mais fui o mesmo. Toda vez que olho para um riacho, sinto um aperto no peito. Pouco tempo depois, deixei a fazenda. Não aguentei ficar num lugar onde a terra tinha engolido tanta gente e devolvido tão pouco. Seu Belmiro morreu anos depois, levando essas histórias com ele. Adelaide se mudou para longe, dizem que virou rezadeira em outro sertão. Quanto a mim, carrego essa lembrança como um peso que nunca some. O sertão tem suas leis, e uma delas é clara: ele nunca devolve aquilo que toma, só deixa a marca em quem fica.